Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora na nossa contagem regressiva, a 236 dias das eleições presidenciais, que arremessarão para o lixo da história a banalização do mal, que chegou e se enraizou de uma forma muito grande, infelizmente, na nossa sociedade, com o presidente atual e com as pessoas que o cercam. Algumas pessoas que se espelham, até de uma forma inocente, com as falas do presidente da República, estão começando a pagar um alto custo, um alto preço agora, no seu patrimônio, nos seus ganhos. E o presidente da República, ele também será responsabilizado, porque, para além de ter responsabilidades éticas, ele tem responsabilidades jurídicas, responsabilidades morais e constitucionais com o povo brasileiro. E o julgamento dele está próximo. E o que aconteceu hoje aqui no Brasil serve como um pequeno cenário daquilo que poderá se avolumar no nosso país em relação à percepção do povo brasileiro diante de alguns atos e comportamentos violentos, alguns discursos violentos, alguns discursos que jogam a sociedade cada vez mais para o conflito e para o atraso. Eu vou conversar com vocês sobre esses temas hoje, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante, e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados, e ainda mais hoje, que o assunto é bem polêmico. Gente, o que é que está acontecendo no Brasil? Quem procura se informar e procura as redes sociais, até para entretenimento também, está sendo motivado a refletir sobre o comportamento de um youtuber que tem um canal no Flow, né? O rapaz se chama Monark, que fez uma declaração absolutamente infeliz dentro de um programa que ele comanda. Ele se coloca ali como um defensor da liberdade extrema, a liberdade individual extrema. E dentro dessa defesa da liberdade individual extrema, como se nós não vivêssemos em coletividades, em sociedade, ele defendeu que as pessoas que têm um pensamento nazista pudessem se organizar num partido para defender as ideias que todos nós já conhecemos que o nazismo trouxe para a humanidade. Foi um pensamento absolutamente tosco, simplório, mas extremamente violento, na medida que nós vemos, através da história, o que representou esse tipo de pensamento ser enraizado, ser estruturado em sociedades, como foi o caso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, ele ficou muito arrependido, pediu desculpas, mas isso não está sendo suficiente, porque a sociedade civilizada não aceitou esse tipo de comportamento. Se ele tivesse agora numa eleição, provavelmente ele receberia o repúdio quase que integral da sociedade brasileira. Quase integral porque ainda tem, infelizmente, muitas pessoas que têm defendido ideias absolutamente violentas aqui no nosso país. E quando as pessoas veem que o presidente da República, que deveria ser um inspirador da nação, uma pessoa para aglutinar a nossa sociedade, para unir o povo brasileiro, para enfrentar os grandes desafios que uma sociedade como a nossa tem, essa pessoa, ela, ao contrário, ela faz discursos violentos, discursos de extermínio, a favor da tortura. E não aconteceu absolutamente nada com ele, foi até eleito por uma grande parcela da população, que se identifica com ele, que é insensível diante dos milhares de mortos que nós tivemos aqui no nosso país por conta da Covid, e que é solidário a ele com as maluquices que ele diz, com os comportamentos que ele tem o tempo todo, com esse discurso de ódio que vai se enraizando, enfim, a sociedade fica de ponta cabeça. Muita gente acha que são falas inofensivas. Eu trouxe para vocês aqui primeiro a fala aqui do rapaz, né, tentando aqui se desculpar, e muitas vezes é melhor a pessoa ficar calada, melhor ter um assessor de imprensa, enfim. Ele tentando se desculpar do que da fala dele defendendo ideias de ter um partido nazista. Gente, um negócio muito complicado no Brasil é o seguinte, que essa gente que defende o individualismo, né? Se eles são tão individualistas, eles não podem viver em sociedade. Os caras que não querem vacinar-se, as pessoas que não querem se submeter a regras na internet, se as pessoas não querem se adequar a uma sociedade, elas devem viver isoladas, no cume de uma montanha, em um lugar muito afastado do resto da sociedade. Porque viver em sociedade é isso, você no seu condomínio, você tem regras específicas. Se você não está satisfeito, você não deve morar ali. Se você pertence a um clube de futebol, é a mesma coisa, um clube social, um clube de alguma atividade,
uma associação, um sindicato, uma corporação, todas essas instituições civilizadas têm regras. Se você mora no edifício, o edifício tem a regra do edifício, dos moradores que são realizadas ali, são organizadas conjuntamente. Então, se você não se adapta a esse tipo de convivência social, o seu lugar não é vivendo em sociedade. Você não tem direito de impor uma individualidade contra os direitos coletivos da maior parte da sociedade de uma maneira geral, né? Então, o rapaz, pedindo desculpas pelo seu erro, disse o seguinte, vamos lá. Que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade, mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu estava bêbado. Meu amigo, olha, você num júri, se tivesse cometido uma situação que fosse penalmente reprovável instantaneamente, você teria muita dificuldade de explicar para o júri que você cometeu um ato de insanidade, um ato de violência qualquer, porque você estava bêbado. Em muitos casos, até o direito penal, o fato de você estar embriagado, ele funciona como uma situação agravante. Porque se você bebe e tem a noção que você vai falar besteira e você está querendo romper com a sua timidez, provocando uma situação anterior, bebendo, usando algum tipo de droga, entorpecente, você deve ser reprovado de uma maneira mais intensa. É assim que o direito vê, pelo menos, o comportamento de algumas pessoas. Então, o rapaz aí está sendo bastante censurado, né, economicamente pelos patrocinadores do programa dele, pelo que ele diz, pelo impacto que ele disse, né? Mas aí, gente, quem são os inspiradores da figura, né? Se você pega, por exemplo, falas como essa aqui do Bolsonaro, né, que se elegeu, e essas cenas aqui, essas falas, elas circularam no Brasil inteiro. Vamos relembrar aqui algumas rapidamente, vamos lá. Ir pra porrada não é o caso. Dar porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Bom, então, essa é uma fala criminosa, tá certo? Mais à frente no programa, nesse programa aqui, essas falas circularam também, né? E não foram devidamente reprovadas e contestadas pelos grandes veículos de comunicação. Então, essas falas foram circulando, né? Elas foram se enraizando. Vamos pegar aqui mais uma. Absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Bom, então aqui essa fala vocês já conheciam. E aí você vai falar assim, não, mas são falas muito antigas do Bolsonaro, talvez ele tenha mudado, não é bem isso, né? Bom, mas aí mais recentemente nós nos deparamos com essa fala aqui do Bolsonaro. Vamos lá. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Vou botar esses picaretas pra correr do Acre! Bom, eu não vou nem colocar a fala toda porque são aberrações criminosas, umas atrás das outras. Aí você fala assim, não, mas isso aí foi durante a campanha, enfim, ele se elegeu. Enfim, mas ele se elegeu e nesses dias aí ele cometeu essa situação aqui. Vamos lá. É muita vontade. Depois de ter dado vários tiros ali, né, no stand de tiros, com a sua rapaziada, ele disse isso aqui. Vamos lá. É muita vontade de dar liberdade para esse povo, acabar com o comunismo, tá certo? A gente vai fazer no voto, não vai ser no tiro não, pode deixar. Aí depois ele deu uma consertada, né? Então o que acontece? O Bolsonaro, que teve um secretário de cultura que se fantasiou de nazista, né, de Goebbels, para ficar fazendo proselitismo das ações do governo, da estética cultural do governo, o que a gente pode esperar dessa gente? E aí, não dá para a gente deixar de comentar, esse livro aqui que eu já falei com vocês, né, se você quiser entender um pouco mais sobre o que é banalização do mal, esse livro aqui é muito interessante, da Hannah Arendt, chama Eichmann em Jerusalém. Ela mostrando aqui que o criminoso, o Eichmann, acho que dá para, deixa eu ver se tem uma foto dele aqui rapidamente aqui. Bom, na capa dá para ver aqui, tem aqui no cantinho aqui, ó, deixa eu colocar aqui a criatura dentro de uma gaiola aqui.
Ele era um cidadão de bem, né? Ele estava cumprindo ordens na cabeça dele. Ele, durante o julgamento dele, não achou que tinha feito nada de errado. Ele estava simplesmente fazendo aquilo que os seus superiores, dentro do que ele tinha aprendido, estavam ordenando. Então, é uma figura que banalizou toda uma situação, a situação do Holocausto, e operou dentro dessa lógica como se nada tivesse acontecendo. Quando a gente vê o discurso de ódio aqui no nosso país, que eu acabei de mostrar para vocês, o discurso do individualismo extremo, o discurso de atacar os opostos, o discurso de exterminar os opostos, como é que a gente pode acreditar que esse tipo de comportamento não vá repercutir em rapazes, como a gente acabou de ver agora, que acha que a situação de defender o nazismo, defender o racismo, defender algum ataque a alguma pessoa, algum grupo social, algum grupo religioso, algum grupo étnico, que isso é uma coisa normal, que isso está dentro do seu direito individual e que o exercício desse direito individual, ele não pode criar nenhum tipo de obstáculos aos direitos de outras pessoas, o que é um grande erro, é uma grande burrice. O que fez o governo Bolsonaro e que faz Bolsonaro no nosso cotidiano é contaminar a sociedade a ponto dela começar a ter uma burrice ostentação, uma ignorância ostentação. O cara é ignorante, o cara é burro, o cara é antissocial, o cara é desumano, o cara é individualista e ele fala isso para as pessoas de uma forma absolutamente desavergonhada. O pior disso tudo, gente, é que os grandes veículos de comunicação poderiam ajudar com que essas bolhas não se criassem numa sociedade tão adoecida como está a sociedade brasileira. Mas isso dá lucro, isso é funcional. Dá lucro como, José Fernandes? Dá lucro na medida que nós ficamos nos digladiando com essas ignorâncias no cotidiano e a gente acaba não prestando atenção nos gangsters de verdade que assaltam o povo brasileiro dentro do Congresso Nacional e dentro da economia do nosso país, do nosso cotidiano. Nesse ano agora, nós vamos ter uma inflação mínima de 5%. Sabe o que acontece com os bolsonaristas, e vai acontecer conosco também? Nós todos vamos ficar pelo menos 5% mais pobres. As pessoas que não conseguirem nenhum tipo de reajuste. Muito pelo contrário, a sociedade está ficando cada vez mais empobrecida e cada vez mais endividada. Aliás, hoje isso seria até o tema que eu ia tratar com vocês aqui, até ter surgido essa situação, né? A situação financeira das famílias aqui no nosso país. Mas vamos deixar essa questão um pouco mais para frente, porque hoje o objeto aqui do nosso papo é chamar atenção para isso, né? Que a banalização do mal, ela ficou muito enraizada aqui no nosso país. A falta de empatia, o desprezo ao sofrimento humano, o desprezo ao próximo, o desprezo à sociedade de uma maneira geral, ficou muito evidenciada com esse tipo de pensamento bolsonarista aqui no nosso país. E como eu disse a vocês, né, a gente acaba ficando muito dividido no nosso país na medida que a gente fica o tempo todo contestando, explicando, tendo que explicar para um formador de opinião que o que ele está falando é uma cretinice, que isso é uma burrice, que isso é uma coisa desumana, que não tem sentido o cara estar falando uma coisa dessa em pleno século XXI. Enfim, nós perdemos energia com esse tipo de situação quando a gente poderia estar discutindo um projeto de nação civilizada, um projeto de uma nação com mais fraternidade, mais solidariedade, mais respeito ao próximo, mais convivência humana, mais convivência urbana, mais respeito aos direitos humanos, enfim, para que a gente pudesse, numa sociedade sem conflitos, buscar muito mais felicidade do que a gente tem na medida do possível, na medida que cada um de nós faz alguma coisa para sermos felizes, né? E nós aqui continuamos na nossa jornada aqui. Já somos quase 500 mil de pessoas inscritas aqui no nosso portal, o que é uma coisa extraordinária, porque eu sei que cada um de vocês que está aqui, vocês não comungam com essas ideias que eu mostrei aqui, as ideias dessa figura, dessa criatura que inspira o mal e banaliza o mal de uma tal forma que algumas pessoas acabam sendo responsabilizadas de uma forma muito dura no seu bolso, né? E isso tem que servir de exemplo para essa eleição de 2022. A gente não pode tolerar nenhum tipo de pensamento que seja nessa linha aí que o rapaz agora que pede desculpas porque estava bebum, disse aqui no vídeo que eu mostrei para vocês, né? Vamos ficar atentos, gente, e vamos combater.
Vamos seguir em frente. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui e vamos seguir em frente. Tchau.